Bem-vindos às entrevistas Prisma. Recolher diferentes perspectivas de especialistas de diversas áreas do conhecimento e ouvir experiências de vida que nos possam ajudar a compreender e a navegar os tempos em que vivemos. Hoje temos o prazer de ter connosco, como convidada, a doutora Ana Moreira. A doutora Ana Moreira é licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, é membro da Ordem dos Médicos Portugueses e mestre em Medicina Biológica e Anti-Envelhecimento pela Universidade de Alcalá, em Madrid. É ainda pós-graduada em Dermofarmácia e Cosmética, Medicina do Envelhecimento, em Climatologia e Hidrologia e em Medicina do Trabalho. É também diretora-geral e clínica do Centro de Medicina Integrativa Doutora Ana Moreira. É formadora na área da saúde e participa constantemente em seminários, colóquios e palestras, tanto nacionais como internacionais, como oradora. Ana, muito bem-vinda às entrevistas Prisma. Muito obrigado desde já. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Para nós também. E, Ana, eu começaria esta entrevista por uma pergunta. Provavelmente a Ana é das pessoas mais habilitadas em Portugal para responder. E tem a ver com sobretudo esta integração. Falamos da medicina dita ocidental e da medicina dita tradicional, natural, ou das medicinas naturais e tradicionais. E a Ana foi uma das pessoas que explicitamente integra e, sobretudo, também abertamente, não é? Integra estas duas vertentes, estas medicinas naturais, tradicionais e a medicina ocidental, ou dita medicina alopática também. Esta fusão, esta integração implicou deixar para trás muito do que tinha aprendido no curso de medicina ou foi somente uma mudança de perspectiva? Bom, então aquilo que mais ou menos aconteceu foi que, portanto, eu estava a fazer o internato, na altura chamava-se o internato complementar, portanto a especialidade, tive um início, um primeiro contacto com a medicina estética, que é uma especialidade, podemos dizer uma pós-graduação, porque não é considerada uma especialidade médica oficialmente, e portanto eu fui estudar a parte da medicina estética, portanto não é cirurgia plástica, é medicina estética no Brasil. E depois achei que tinha que fazer alguma formação mais profunda ou profissionalizada nessa área, então havia uma medicina anti-envelhecimento, uma pós-graduação em anti-envelhecimento em Barcelona, e foi isso que eu fui fazer, e depois fiz um mestrado em anti-envelhecimento, e nesse mestrado falavam numa área que se chamava a medicina biológica, na altura, aquilo que nós hoje chamamos de medicina integrativa. Então, eu acho que sempre a medicina está por base, ou seja, um médico que trabalha nesta área é licenciado em medicina, até porque dentro da medicina integrativa tudo o que nós fazemos tem a ver com medicina. A fisiologia é medicina, a histologia é medicina, a fisiopatologia das doenças continua a ser medicina. Basicamente, a integração que é diferente tem a ver na perspectiva da origem das patologias. Portanto, nós aqui falamos, por exemplo, em metais pesados, falamos em toxinas, falamos na epigenética, portanto, na integração daquilo que eu como, daquilo que eu respiro, daquilo que eu penso, onde é que eu trabalho, com a doença ou não do meu paciente. Portanto, sempre a medicina por base, sempre a fisiologia, a fisiopatologia, a imunologia, digamos que a farmacologia e a terapêutica propriamente ditas é que são diferentes. Portanto, há aqui uma grande diferença entre o que é a medicina tradicional e natural, ou seja, é importante as pessoas perceberem que a medicina integrativa não é uma medicina natural, ok? Então, a medicina integrativa é o nome que se convencionou dar aos médicos que praticam ou estão por dentro ou aprenderam ou estudaram algo mais do que a medicina convencional, aquilo que nós chamamos de medicina alopática, ou seja, algo mais do que aquilo que estudamos na faculdade. A medicina integrativa, por exemplo, nos Estados Unidos, já é considerada uma especialidade médica. A medicina integrativa
na Europa está muito desenvolvida, há 52 sociedades médicas de medicina integrativa em todo o mundo e portanto, pronto, nós com os conceitos modernos de imunologia, de toxicologia e também de outras, aí sim podemos chamar medicinas mais tradicionais ou mais naturais, como sendo, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica, o xamanismo, mas isso é tudo integrado. Há pessoas que trabalham em medicina integrativa e não sabem medicina ayurvédica. Pronto. Então, portanto, não é preciso estudar medicina ayurvédica ou medicina tradicional chinesa para ser um médico integrativo. Agora, para ser um médico integrativo, é preciso ter a licenciatura em medicina e é preciso que se estude e é preciso que se estude, digamos, a epigenética, por exemplo, a toxicologia, a parte da psiconeuroimunologia, ou seja, como é que as emoções afetam a nossa saúde, afetam o nosso comportamento, um pouco mais da parte mental também, nós trabalhamos muito com as emoções e a mente, então tudo isso é que vai constituir o que se chama, ou que se convencionou chamar medicina integrativa. No início chamava-se medicina tradicional ou complementar, depois chamou-se medicina biológica, como eu lhe disse, hoje em dia chama-se medicina integrativa. O que não se deve chamar é medicina alternativa, ok? Porque, ou quando dizemos terapias alternativas, estamos a chamar alternativa a qualquer coisa. Existem terapeutas que são terapeutas integrativos, portanto não são médicos, mas trabalham numa área integrativa, como por exemplo um homeopata, como por exemplo, podemos dizer um acupuntor, ou um terapeuta que faça medicina tradicional chinesa, são terapeutas que fazem terapias integrativas e que não propriamente são médicos, mas que estão na área da medicina integrativa. A medicina integrativa é uma área que inclui muito na sua equipa de trabalho outros terapeutas, não essencialmente médicos, como também na medicina convencional nós incluímos os enfermeiros, os fisioterapeutas, incluímos toda uma equipa de profissionais de saúde, os nutricionistas, toda uma equipa de profissionais de saúde que vão, em última instância, é sempre o objetivo, melhorar a vida das pessoas e ajudar os pacientes. Foi por isso que nós fizemos um juramento de Hipócrates. Muito obrigado, Ana. E se eu bem entendi, então, o que está aqui em causa é, sobretudo, não é tanto o saber, é o conhecimento, mas é, sobretudo, aqui esta mudança de perspectiva, ou seja, o pensamento deixa de ser muito compartimentalizado, passa a ser um pensamento integrativo, holístico, que liga pontos, faz pontes entre estas diversas áreas do saber, não é? Estas diversas medicinas, digamos. Isso. E da perspectiva da medicina ocidental, e isto agora pensando também na medicina alopática e na medicina ocidental, e o conhecimento e as evidências que têm seu poder neste momento. E eu sei que isto é um tema muito complexo, é difícil, não é fácil de explicar de todo, mas vou tentar. mas era importante e não tem sido muito, e isto acho que concordamos, não é? Que não tem sido muito discutido face ao contexto atual, não é? O funcionamento do sistema imunitário. E, obviamente, a Ana dará a sua perspectiva, que é uma perspectiva, como já falamos, integrativa, mas é importante para as pessoas perceberem quais são estes componentes base do sistema imunitário e como é que eles podem afetar a suscetibilidade às doenças, não é? Em particular, estamos agora a falar muito, sobretudo, das doenças infecciosas, mas podemos também falar das não contagiosas, não é? Das não transmissíveis. Portanto, podemos falar, porque o sistema imunitário funciona para as duas. Mas quais são aqui os componentes principais, aquilo que faz com que uma pessoa fique doente ou não fique doente, na sua opinião? Bom, então, o sistema imune é um conjunto de órgãos, de tecidos e de células responsáveis pelo combate, pela luta a micro-organismos invasores ou invasores ou que estejam já dentro do corpo, que vai impedir desta forma o desenvolvimento das doenças de uma forma geral. Esta é a definição clássica. Portanto, é este sistema que é responsável por promover o equilíbrio do organismo,
a partir da resposta coletiva e coordenada das células e das moléculas produzidas em resposta a um patógeno, uma coisa que nós chamamos de patogénia. Portanto, vai proteger o organismo contra as infecções e, digamos, de uma forma simplista, quando há um bichinho que invade o organismo, o sistema imune identifica, lê, como se fosse um código de barras, nós temos este código de barras muito ativo, identifica esse bichinho e vai então ativar um conjunto de mecanismos de defesa. Digamos, de uma forma simplista, nós podemos dizer que os órgãos do sistema imunitário incluem as amígdalas e as adenoides, portanto, as amígdalas que temos na garganta, o timo, que é uma estrutura que temos por cima do coração, importantíssimo no sistema imunitário, os gânglios linfáticos que estão espalhados pelo nosso corpo, o apêndice é uma estrutura que pertence ao sistema linfático, a medula óssea pertence ao sistema linfático, e o baço e o intestino, particularmente as placas de Peyer do intestino, que pertencem ao sistema linfático. Portanto, nós podemos dizer que há os órgãos linfóides primários, como o timo e a medula óssea, e os órgãos linfóides secundários, que são os gânglios linfáticos, as amígdalas, o baço, as placas de Peyer no intestino são umas plaquinhas que estão por trás da parede do intestino, e o apêndice. Tudo isto é aquilo que, de uma forma clássica, nos protege. O que é uma mudança de perspectiva ou é uma entrada nova é que nós não estamos habituados, por exemplo, a pensar que a comida possa ser um fator patógeno, mas a comida, quando eu como uma comida à qual eu sou intolerante, eu vou produzir umas imunoglobulinas que depois vão ser responsáveis por sinalizar toda uma cascata de inflamação que me pode dar alguma patologia. Portanto, aqui entra a imunologia mais recente em termos de imunopatologia, digamos assim, e que a medicina convencional ainda não aceita assim tão bem. É por isso que uma das coisas essenciais que fazemos dentro da medicina integrativa é uma dieta que seja uma dieta que module a inflamação. A maioria de nós está com inflamação, aquilo que nós chamamos uma inflamação crónica persistente, está muito descrito na literatura, e esta inflamação às vezes faz-me ter um conjunto de sinais e sintomas que ainda não é nenhuma doença propriamente dita, ou seja, eu ainda não tenho um diagnóstico de uma doença definida, mas começo a ter de vez em quando umas dores de cabeça, de vez em quando dói-me as articulações, de vez em quando dói-me a barriga, de vez em quando dói-me os músculos, de vez em quando tenho cansaço. Então, tudo isto entra num quadro, que é um quadro que se chama uma inflamação crónica persistente, e neste quadro eu tenho que começar a ter cuidado se existe alguma coisa que eu esteja a comer, a respirar, a pensar, a sentir. Portanto, aqui já vai entrar todo o corpo como um ser biopsicossocial e não simplesmente o meu corpo físico, digamos assim, para que eu esteja atenta e possa fazer modificações de estilo de vida que sejam importantes, então, para combater estes sintomas. Muito bem, e só aqui fazendo uma pequena nota, porque isto também é um tema muito complexo e se calhar daria uma entrevista só por si, não é? Mas aqui a questão, por exemplo, é importante para as pessoas perceberem que nós temos bactérias, não é? Que fazem parte do nosso sistema imunitário e temos também vírus que fazem parte do nosso sistema imunitário. Ora bem, o sistema imunitário, o sistema imune, classicamente, divide-se em dois tipos de imunidade que vão caracterizar dois tipos de resposta. Portanto, eu tenho o que se chama uma resposta imunitária inata e uma resposta imunitária adquirida ou adaptativa. Portanto, classicamente, dentro da resposta imune inata ou da imunidade inata ou natural, é considerada a primeira linha de defesa do organismo, está, portanto, presente em mim desde o meu nascimento. E inclui barreiras físicas, barreiras fisiológicas e barreiras celulares. Portanto, esta é a primeira a ser posta em marcha quando existe alguma coisa, essencialmente previne-me de infecções e optimiza depois as respostas adaptativas contra outros tipos de micro-organismos. A imunidade adquirida ou adaptativa, aquilo que se chama resposta imune adquirida, é ativada pelo contacto com agentes infecciosos e, portanto, a resposta à infecção vai aumentar na magnitude da exposição sucessiva ao mesmo invasor. Dentro da imunidade adquirida existem dois tipos,
que é a imunidade humoral, que é aquela que é mediada pelos anticorpos, que são mediados pelos linfócitos B, e a imunidade celular, que é mediada pelos linfócitos T. Portanto, quando nós temos esta resposta, portanto, quando falamos no sistema imunológico, eu gostava de realçar isto. O sistema imune, hoje em dia, modernamente, já é mais do que um sistema, é considerado uma rede, porque há uma rede muito interessante que se considera a rede neuroimunoendócrina, ou que vem da psiconeuroimunologia. Psiconeuroimunoendocrinologia significa que o meu sistema imunitário é influenciado por aquilo que eu penso, é influenciado pelo meu sistema nervoso, é influenciado ou influencia a minha rede endócrina hormonal. Então, tudo isto é muito interessante, porque então passa a entrar aqui uma série de fatores que nós não estudamos classicamente na faculdade, só que de facto influenciam o meu corpo, logo influenciam os pacientes, então temos que estar atentos quando vemos um paciente e ter isto em linha de conta, e para que não pensemos só nos bichos, ou seja, eu posso estar bem imunologicamente e estou com uma pessoa que tem uma carga viral elevada e supostamente eu podia ficar doente pelo contacto com esta pessoa, mas essa carga viral em mim não me vai afetar, porque o meu sistema imunitário vai receber aquele bichinho, seja ele qual for, neste caso pode ser um vírus, mas vai ter a capacidade de ter uma resposta. Portanto, a resposta do meu organismo a um agente exterior é que é importante. E relembrar que não é só o agente exterior, mas é o agente interior, porque eu tenho milhões de bactérias no meu organismo, nomeadamente as bactérias intestinais, portanto, toda a flora intestinal, aquilo que se chama hoje em dia o microbioma humano. Lembro que temos mais bactérias do que células, portanto, na realidade, nós somos uns bichinhos, só temos este bom aspecto porque as células têm forma, não é? Mais forma do que as bactérias, e isso é importantíssimo para nós percebermos que aquilo que eu como influencia a minha saúde. Muito bem. Ana, e relativamente, pronto, e como um exemplo assim mais genérico, obviamente, só para as pessoas entenderem como na prática funcionaria a medicina integrativa, obviamente temos de ter em atenção sempre que cada paciente tem muitas especificidades que não vamos ter aqui em conta, não é? Com certeza, mas como por exemplo, iniciaria a sua abordagem integrativa de um paciente com uma doença autoimune sistémica, por exemplo, artrite psoriática, por exemplo. Vamos falar dessa doença. Não sei se será o melhor exemplo, mas se tiver outro também aceito. Bom, o que acontece, claro, esse exemplo é um exemplo que começamos assim por uma coisa complicada. Portanto, vamos dizer que temos uma doença autoimune. Na perspectiva da medicina integrativa, uma doença autoimune, a mesma leitura que nós fazemos em termos convencionais. Portanto, é uma doença autoimune. O que nós tentamos fazer é perceber como é que está o sistema imunológico deste paciente. Ou seja, as células de defesa que nós acabamos de falar, existem possibilidades analíticas de nós as irmos medir. Então, nós começamos por perceber como é que este paciente está do ponto de vista imunológico. Depois, vai-se perceber se esse paciente tem alguma sobrecarga de toxinas, nomeadamente os metais pesados que eu já falei. Estes metais pesados, classicamente, nós os estudamos só com uma exposição aguda a causar problemas. Hoje em dia está descrita a exposição crónica a metais pesados. Portanto, quando eu tenho uma exposição crónica a metais pesados, por exemplo, se eu tenho chumos que são, na realidade, amálgamas nos meus dentes, quando eu tenho estas amálgamas, quando eu como peixe com muito mercúrio, se eu fumo, por exemplo, algumas profissões que existem fatores de risco piores para eu poder ter uma exposição crónica a metais pesados. Então, tudo isto faz com que eu possa ter uma exposição a metais pesados
infecções anteriores que me possam ter deixado uma memória imune que o meu corpo esteja a reagir, e daí nós precisamos destas tais análises. E depois eu perceber como é que este paciente, então, dentro da rede que nós chamamos a rede psico, neuroimune, endócrina, como é que está este paciente nesta perspectiva desta rede. E também como é que surgiu esta doença neste paciente, ou seja, como é que está a sua vida, a sua vivência familiar, social, o seu trabalho, a sua epigenética, ou seja, todos os fatores que influenciaram que este paciente tenha ou não tenha uma sobrecarga genética, possa ter ativado, ou seja, possa ter acordado os genes que lhe vão dar então depois uma doença autoimune. Portanto, na perspectiva integrativa, nós fazemos uma consulta exatamente, uma consulta médica como uma consulta convencional, simplesmente, por exemplo, na questão dos exames auxiliares de diagnóstico, que pedimos, por exemplo, um teste que se faz nos Estados Unidos, um teste aos metais pesados, que eu gosto muito de o fazer, porque quando encontramos que esse paciente tem uma sobrecarga crónica de metais pesados, então, efetivamente, temos que colar os metais pesados, não é? Tentar retirar esses metais pesados do organismo. Às vezes há necessidade de remover as amálgamas dos dentes, para o que temos que fazer com muito cuidado, com um dentista que seja um dentista integrativo ou um dentista biológico, portanto, porque existem técnicas para remover as amálgamas dos dentes das pessoas com muito cuidado para que não haja contaminação do paciente ou até do próprio médico dentista. Portanto, para as pessoas terem uma ideia, quem nos está a ouvir, nunca tenha ouvido falar nisto, basicamente não fazemos nada assim de muito esquisito. É uma consulta que o paciente está sentado e o médico também numa cadeira, e que se vão fazendo perguntas. Estas perguntas só têm algum sentido diferente nisto em que trabalhamos um pouquinho mais a rede emocional ou mais psicológica e tentamos perceber que o corpo não é só pronto, isto está localizado, por exemplo, nas articulações, deu o exemplo da artrite psoriática, está localizado nas articulações, eu vou-me focar nas articulações. Aqui tentamos, então, perceber esta rede e, com isso, incluir todo o ser biopsicossocial, que lembremos que cada paciente é um ser biopsicossocial e que, portanto, deve ser tudo integrado para chegarmos à ajuda que esse paciente precisa e não apenas focarmos na articulação. Basicamente é isso. Certo, foi uma excelente explicação e corrija-me se estiver errado, mas pelo que eu percebi também uma das vantagens do Centro de Medicina Integrativa que coordena é que também tem todas estas especialidades dentro do próprio centro, muitas delas e portanto os testes também poderão alguns ser lá feitos, ou muitos deles, não é? Sim, este teste que eu falei, por exemplo, o exame dos metais pesados faz-se nos Estados Unidos. Os exames imunológicos fazem-se em qualquer laboratório sanguíneo normal. Portanto, não há tanto esta... Há um exame que nós fazemos aqui no consultório, que é um exame de biorressonância, mas de resto nós pedimos, por exemplo, as ecografias abdominais, uma ecografia ao pescoço, pedimos um TAC, ou seja, nós não abandonamos de forma nenhuma tudo aquilo que aprendemos na Faculdade de Medicina. A medicina é a base do médico que trabalha nesta área. A diferença que eu encontro e que eu posso ajudar as pessoas a tentar perceber tem a ver mais com a abordagem que se faz ao próprio paciente, que repara, na realidade, a Organização Mundial de Saúde diz que a saúde é mais do que a ausência de doença e que a pessoa deve ser um ser biopsicossocial. Depois, o que acontece é que nós, em medicina, nos vamos especializando, não é? Eu torno-me especialista, por exemplo, ortopedista, eu torno-me cardiologista, portanto, eu vou-me especializando e vou-me subespecializando. Aqui tenta-se, como hoje em dia já falamos em medicina de redes, procurar medicina de redes ou network medicine, para as pessoas que quiserem pesquisar em termos de artigos científicos, portanto, tenta-se englobar mais a pessoa dentro destas redes metabólicas e com isso tentar encaixar alguma justificação para a doença que essa pessoa tenha e que ainda não tenha sido encontrada do ponto de vista convencional. Portanto, aqui não existe o bom e o mau. Não existe isso aqui. Aqui, repare, eu envio pacientes aos meus colegas ortopedistas.
aos meus colegas dermatologistas, aos meus colegas cardiologistas. Portanto, a medicina integrativa não diz aos pacientes para abandonarem a medicina ou para abandonarem os seus médicos que já existiam. É importante perceber-se que nós trabalhamos em equipa. Na Suíça, por exemplo, se for uma clínica de cancro, especializada em cancro, tem um oncologista e tem um oncologista integrativo, que é um médico oncologista que vai fazer, por exemplo, ozonoterapia ao paciente, que vai, por exemplo, fazer vitamina C em altas doses ao paciente, juntamente com o oncologista que vai receitar as doses da quimioterapia. Então, a lógica aqui é integrar o saber de uns e de outros, e cada um na sua área vai falando mais de umas coisas. Lembremos-nos sempre que o que nos interessa é o bem-estar dos nossos pacientes. E é para isso que nós estudamos e é para isso que nós deveríamos trabalhar todos os dias. Muito bem. E, Ana, aqui uma questão, pronto, que será um pouco mais polémica, tendo em conta o contexto atual, mas que tem a ver com a nutrição e o combate às doenças infecciosas, mas também podemos falar das não infecciosas, que são outro género, mas certamente haverá aqui um papel fundamental da nutrição. E tivemos em abril, ainda durante a quarentena, a Ordem dos Nutricionistas a fazer uma conferência de imprensa, a dizer que não havia alimentos que tratassem, portanto, neste caso o Covid-19, mas havia também, há também uma informação no site do Ministério da Saúde que diz que, basicamente, os alimentos não curam, não tratam doenças. Pelo que eu percebi, a sua opinião é de que, só por si, os alimentos também, e a nutrição também não vai tratar tudo, não é? Poderá prevenir, poderá ajudar, mas não é solução para todos os males, digamos assim, não é? Mas sobre este artigo, concretamente, sobre esta posição... Portanto, o que é que eu vou deixar, independentemente da resposta da minha opinião, à pergunta de não existem superalimentos nem suplementos capazes de combater a Covid-19, foi dito numa entrevista pública. Posso lhe dizer, por exemplo, que o zinco vai aumentar as células CD8, portanto, é antivírico de uma forma... Não está escrito em nenhum artigo científico que é antivírico, mas está escrito que aumenta as células de defesa. Portanto, podemos daí inferir as suas propriedades antivíricas. Temos, por exemplo, a N-acetilcisteína, temos, por exemplo, o alho, que é considerado um viricida, temos, por exemplo, o zinco, que bloqueia a enzima ARN polimerase, portanto, é essencial quando estamos a ter uma infecção vírica e para nos aumentar a linha de defesa exatamente contra os vírus. A curcumina, por exemplo, a cúrcuma, que promove a ativação das células T. A boswellia, que inibe um fator chamado fator NF-kappa-beta. Ou astrágalos, por exemplo, que inibe genes inflamatórios. Então, falemos de coisas que existem em artigos científicos. Isto que eu estou a dizer está demonstrado em vários artigos científicos, podem pesquisar na PubMed. Portanto, à pergunta de que não existem superalimentos capazes de combater o Covid, eu diria que existem minerais, nutrientes capazes de ajudar na resposta imunológica da linha dos CD8, que é uma linha mais vírica e que, portanto, nos podem ajudar em infecções víricas. Muito bem, muito obrigado, e parece-me que foi bastante clara a resposta. Há aqui uma questão também relacionada com a nutrição, porque muitas vezes podemos estar a ingerir nutrientes em quantidades até supostamente aconselhadas ou ideais, mas há aqui a questão muitas vezes que não é tida em conta, porque parece-me, não sei se concordará ou não, que tem a ver com a absorção dos alimentos. Às vezes poderão haver pré-condições que as pessoas tenham que condicionem a absorção. E quando estas condições não são tidas em conta, muitas vezes a absorção dos nutrientes é condicionada, não é? E, sobretudo, destes que são vitais, não é? Já falou de alguns, mas haverá ainda outros. É possível... como é que as pessoas podem detectar, podem saber, sem
Ou é preciso fazer exames muito específicos? Portanto, existe uma doença que é o síndrome de má absorção intestinal, que é um sintoma de anormalidades na absorção de nutrientes a nível intestinal. Portanto, a incapacidade de absorção pode ser relativa a um ou vários nutrientes, dependendo da doença, e que pode levar, por exemplo, a uma desnutrição crónica ou, por exemplo, a uma anemia. Portanto, em termos de patofisiologia do síndrome de déficit de absorção, o que acontece é que nós sabemos que as proteínas, os hidratos de carbono, as gorduras, os fluidos, as vitaminas e os sais minerais são absorvidos no intestino delgado. E, portanto, esta má absorção intestinal vai ocorrer quando existe algo que impede o intestino, através da mucosa intestinal, de absorver, então, estes nutrientes. Portanto, pode haver uma infecção, pode haver uma lesão do revestimento da mucosa intestinal, pode haver a falta de alguma enzima, pode haver defeitos estruturais, pode haver a falta do peristaltismo intestinal, que é a falta das contrações que dá o próprio intestino para que o bolo alimentar vá prosseguindo. E depois existem medicamentos, como por exemplo as substâncias laxantes, que podem contribuir para isso. Portanto, existem sim pré-condições da doença que podem condicionar a absorção de nutrientes. Relembremos-nos que o intestino, de uma forma geral, tem milhões de bactérias, volto a dizer, tem um ambiente muito próprio e tem também muita relação com as nossas emoções. Diz-se que o intestino é o segundo cérebro. Então temos que estar muito atentos àquilo que comemos, àquilo que bebemos, mas também aos medicamentos que tomamos, mas também àquilo que pensamos e àquilo que sentimos. Certo. Muito importante, então, todo aqui este conjunto de circunstâncias, não só físicas, mas também emocionais, não é? Que condicionam o bem-estar geral. E relativamente a esta questão da absorção, isto vai na sequência de outra questão que tem a ver com a suplementação. A suplementação torna-se necessária por causa desta taxa de absorção que nem sempre é ideal, ou por causa da qualidade dos alimentos que andamos a ingerir, dos contaminantes que estão nos alimentos. É necessária mesmo a suplementação ou é necessária por causa de tudo o que ingerimos e já destas pré-condições e de uma conjunção de uma confluência de fatores pouco feliz? A suplementação, eu digo o seguinte, eu utilizo a suplementação praticamente em todos os pacientes, em mim própria. Eu penso que nós temos que entender que hoje em dia o mundo não está o mesmo. As pessoas dizem-nos como é que é possível, porque os meus avós não tomavam vitaminas, ou os meus avós não tomavam enzimas, ou os meus avós não. É a resposta clássica, não é? E eu a essa resposta clássica costumo dizer com uma pergunta clássica, que é, primeiro, os nossos avós não tinham stress. Quanto muito o stress que os nossos avós tinham é que não tinham que comer. Não nos podemos esquecer disso, porque eu lembro-me da minha avó contar que partilhavam uma sardinha em 3, quando foi a época da guerra. Portanto, nós agora, isso é impensável para a maioria da população. A maioria da população, exatamente por isso é que agora estamos a assistir a uma epidemia de obesidade e de excesso de peso, que não existia em determinadas épocas da nossa sociedade e da nossa humanidade. Então temos que ter muito cuidado para perceber como é que está o mundo e para perceber porque é que nós temos que nos adaptar ao mundo. Assim como agora nos adaptamos à pandemia e estamos em casa, estamos mais resguardados, estamos a vivenciar coisas para as quais não estávamos adaptados, também nos temos que adaptar em termos alimentares. Hoje em dia a agricultura que se faz não é a agricultura que se praticava há 100 anos atrás. Havia o pousio das terras e esse pousio das terras é que permitia que as terras voltassem a renovar em termos de micronutrientes e que isso depois é que iria permitir que aquilo que vinha da terra estivesse rico, vamos dizer assim, em termos de meios parolos. Então, primeiro, a agricultura que nós comemos hoje não é a mesma. Segundo, hoje a agricultura está industrializada, está processada, tem pesticidas, tem herbicidas que não existiam há 100 anos atrás. E a outra coisa importantíssima é que desde que eu retiro, por exemplo, uma fruta da árvore até ela chegar à minha mesa, isto pode demorar vários dias. Eu já estou a ser simpática e só dizer dias para não dizer semanas. E as vitaminas vão-se perdendo. Desde que uma banana sai da madeira até chegar à minha boca no Porto,
Se eu não estou em erro, mas eu posso depois verificar isso. Em termos de vitamina, por exemplo, em termos de vitamina E, que foi feito um estudo, a diferença é quase de 56% de passar em 3 dias. 3 dias depois já tem menos 56% da vitamina E. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que aceitar as condições que nós temos. Nós hoje não temos jardim na nossa casa, nós não temos árvores de frutos, nós não temos animais e, portanto, devemos sim comprar agricultura biológica. Eu sou super a favor da agricultura biológica. Aconselho toda a gente a comprar agricultura biológica. Por favor, não estejam a dizer que é cara, porque isso do caro e do barato é muito interessante, porque depois a seguir vamos comprar medicamentos, ok? Portanto, temos que ter sempre cuidado quando dizemos que uma coisa é cara, primeira coisa. Segunda coisa, quantos mais de nós comprarmos agricultura biológica, mais há pressão, e a pressão vai fazer com que seja mais barata e com que se invista mais nesta agricultura biológica. E, portanto, neste sentido, nós devemos tomar alguns suplementos alimentares, que também devem ser uns suplementos alimentares adequados àquilo que eu preciso, às minhas necessidades, consoante eu veja como é que eu como ou que eu não como. Portanto, eu acho que sim, que devemos tomar suplementos. Muito bem, muito obrigado. É uma posição também bastante clara relativamente a esta questão, que também nem sempre, infelizmente, nem sempre tem muita clareza à volta. Relativamente agora, fazendo aqui a ponto com a agricultura e com os alimentos biológicos, também mencionou agora, aqui a questão dos disruptores endócrinos ou dos contaminantes, não é? Que alguns serão disruptores endócrinos, é o meu entendimento, pelo menos. Assim por alto, quais são os contaminantes químicos que nos devemos mais preocupar na comida e que terão esta função ou outras de disruptor endócrino, por exemplo? Portanto, os disruptores endócrinos são altamente nocivos para a saúde e para o ambiente. Portanto, são uma série de substâncias químicas que interferem no sistema hormonal, alterando a forma natural de comunicação do sistema ou da rede endócrina, causando alterações na vida, também na vida dos animais e, portanto, também na saúde dos seres humanos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há provas de que a exposição aos disruptores endócrinos ao longo do tempo tenham aumentado, portanto, contribuído para algumas doenças, como, por exemplo, o cancro da mama, o cancro da próstata, a endometriose, a infertilidade, a diabetes, as doenças autoimunes, a suscetibilidade a infecções, a asma, a hipertensão, as doenças cardíacas, nomeadamente o infarto, e depois algumas doenças crónicas como a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer e o déficit de atenção. Portanto, nós temos que ter muito cuidado quando vamos, volto a dizer, comprar a agricultura biológica. É um investimento na saúde, porque vai garantir de alguma forma que nós não vamos estar tão sujeitos a estes, como por exemplo o bisfenol A, que existe não só na comida, mas existe nos, como é que se diz? Nos recipientes, em alguns recipientes, principalmente depois quando são aquecidos. Certo. E só para os mais céticos também ouvirem isto, que poderá ser importante. Os mais céticos não ouvem. Há uma frase linda que diz que só os inteligentes é que mudam de opinião. Pois. Desculpe. É verdade. Não, mas é importante, é importante. E aqui a questão que eu ia colocar era se a literatura científica existente, não é? Já nem vamos falar do senso comum, mas a literatura científica se é avassaladora nesse sentido do que está a dizer, ou se caminha para aí, ou se há muitas informações ou muitos estudos contraditórios, ou se é sempre geralmente clara nesse sentido. Vou-lhe responder essa pergunta com uma coisa assim da vida do dia a dia. Quando uma mulher fica grávida, de repente só encontra grávidas à sua volta e até então quase que não via grávidas. Isto é uma lei clássica da física, é assim. Portanto, eu encontro aquilo que eu procuro. O que eu lhe disse está descrito pela Organização Mundial de Saúde. Existem artigos científicos que falam disto.
mas todas estas áreas que me está a perguntar são áreas polémicas. Se não fossem polémicas, já tinha havido alterações. As alterações demoram a ocorrer. Desde que a ciência prova uma coisa, até que essa coisa se torne prática do dia-a-dia das pessoas, demora quase uma geração. Repare, quando foi descrito por um cientista de que era a Terra que girava à volta do Sol, esse cientista foi preso e foi para a fogueira. E ele tinha razão. Então, tudo é uma questão de tempo. E neste caso já tenho um bocadinho mais a teoria da conspiração e tem a ver com uma questão de saúde e de doença, daquilo que interessa do ponto de vista económico. Por isso é que eu digo que faço um alerta para que as pessoas consumam biológico. Então, João, penso que existem alguns artigos, sim, que falam deste tema. Obviamente que é muito complicado dizer a relação direta entre uma coisa e outra, porque o ser humano é realmente uma rede. Então, o que está descrito, e foi o que eu li, estou a ler à minha frente, exatamente para não depois haver hipótese de chatices, é o que está descrito como uma relação, em que nós sabemos que temos que ter cuidado. Portanto, este tipo de cancros, este tipo de doenças, existe indícios de relação entre os disruptores endócrinos e o aumento da incidência de estas doenças, nomeadamente cancro, como eu já disse, essencialmente um cancro hormonal, cancro da mama, cancro da próstata, mas também, repare, por exemplo, a asma e a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Então, temos que realmente ter muito cuidado com isto, porque pode nos aumentar a incidência destas patologias, que são graves, não é? Mas se calhar eu até reformulava aqui a pergunta, que era os disruptores endócrinos, ou seja, estes contaminantes que são usados sobretudo na agricultura e no processamento de alimentos, que estão presentes na comida, são sujeitos a testes de segurança rigorosos ou não? Eu penso que não. Não tenho certeza do que lhe estou a explicar, mas eu penso que não. Se reparar, já existem alguns produtos que dizem não contém bisfenol, por exemplo, o bisfenol A. Sim, sim. Mas penso que não existe ainda nenhum organismo que esteja assim tão preocupado com isso. Muito bem. E relativamente às doenças infecciosas, só também para fazermos aqui o contexto, os disruptores endócrinos têm alguma influência nestas doenças infecciosas, por exemplo? Sim, foi o que eu lhe disse. A suscetibilidade a infecções, a infecções está relacionada com alguns disruptores endócrinos. Okay. Faz-nos pensar. Pois, nomeadamente quanto ao problema que estamos a viver mundialmente. Pois, exatamente. Era essa relação com o contexto atual que eu queria chegar, precisamente. Agora, passando aqui para um outro tema, que também é um dos seus temas favoritos, eu sei, e é um tema sobre o qual tem estado... Não me vais fazer nenhuma pergunta dos meus temas favoritos, João. São vários, já reparei que são muitos. Mas ultimamente, mas há vários. Tem a ver com a radiação emitida pelos telemóveis e pelas torres de telecomunicações. Isto é um tema que daria, lá está como muitos outros nesta entrevista, daria por si só uma entrevista, não é? Pronto. Estamos aqui a ser muito focados também, muito generalistas, mas a radiação, esta chamada radiação não ionizante, mas que é polarizada, não é? A radiação dos telemóveis e das torres de telecomunicações, tem potencial, ou poderá ter o potencial para causar danos no ADN ou no ARN e ser disruptora do metabolismo. Pronto, isto é o que está a ser posto em causa atualmente. Mas muitos céticos alegam que este tipo de radiação não tem capacidade para arrancar eletrões aos átomos, desestruturar moléculas, em particular estas mais vulneráveis, são o ADN e o ARN. Isto é preocupante. Eu acho que é preocupante. Portanto, a exposição à radiação eletromagnética, nomeadamente a esta quinta geração de telecomunicações, a 5G, é preocupante porque tem um impacto significativo na saúde pública, nomeadamente fez-se um estudo do National Toxicology Program do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, levou a cabo um projeto de $30 milhões chamado Cell Phone Radio Frequency Radiation, onde se expuseram ratos
expostos a radiofrequências. E, portanto, foi descrito que existiam evidências claras que as ratazanas expostas a altos níveis de radiação de radiofrequência, como, por exemplo, ali foi nos telemóveis 2G, 3G, que desenvolveram tumores cardíacos e alguma evidência de tumores no cérebro e na glândula adrenal. Repare, há uma aglomeração dos glóbulos vermelhos no sangue como consequência da exposição à radiação de telemóveis. Isto está escrito desde o ano 2013. Só isto tem enormes implicações para a saúde, porque, por exemplo, aumenta a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais, dos infartos. Além disso, reduz a oxigenação do sangue e, portanto, vai diminuir a oxigenação dos tecidos. Também está descrito que a exposição a longo prazo ao Wi-Fi pode levar a efeitos adversos, como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas. Isto porque promove uma alteração significativa na expressão do gene ACH e, portanto, vai promover e provocar a alteração de parâmetros neurocomportamentais que estão associados a danos cerebrais. A questão, por exemplo, da infertilidade e a questão, por exemplo, da esterilidade dos seres humanos. Está descrito que, ou está falado que, ou proposto que, pode haver uma esterilidade irreversível dos humanos daqui por 5 gerações. Foi feito isto com base paralelismo aos estudos com ratos em laboratório. Portanto, repare, uma pessoa que escreve isto, por exemplo, foi o professor Al Johnson, não escreve isto com certeza de ânimo leve, não é? Pronto. E isto agrava-se quando os homens guardam os telemóveis no bolso da frente das calças, por exemplo, mais do que as mulheres, não é? Pronto, e é aqui que temos os órgãos genitais e as células germinativas, que são aquelas que depois vão dar origem a uma vida, com a concepção, e o que é que eu ia dizer? E as células germinativas, tanto do homem como da mulher, portanto, as células que estão dentro dos testículos e dos ovários são as mais sensíveis à radiação, com as células cerebrais. Portanto, o tecido cerebral, o cérebro, é dos mais sensíveis à radiação e é exatamente onde nós pomos o telemóvel aqui quando estamos a falar. Também existe uma relação, ou está estudada, ou está descrita uma relação entre a radiação eletromagnética e o aumento da prevalência dos diabetes, e isto para mim, é muito interessante. A exposição do telefone, por exemplo, foi 50 minutos ao telefone, foi descrito num artigo de 2011, que está associado ao aumento do metabolismo cerebral da glicose na região onde eu estou a pôr o meu telemóvel, portanto, na região mais próxima da antena. Portanto, existem os artigos, existem evidências, nós temos é que depois passar isto para o público e fazer com que as pessoas, eu costumo sempre dizer isto, não é para voltarmos ao tempo das cavernas e todos não usarmos computador e telemóvel. Eu uso computador, eu uso telemóvel, eu tenho o router em casa, portanto, mas depois existem coisas que podemos fazer ou cuidados que podemos começar a ter para que as coisas não nos afetem tanto. E, comparativamente, por exemplo, ao tema dos disruptores endócrinos, acredita que as evidências que apontam no sentido de haver muitos perigos associados a esta radiação não ionizada, polarizada, a radiação dos telemóveis e das telecomunicações, são evidências maiores ainda do que no caso, por exemplo, dos disruptores endócrinos? Ou é... Eu acho que sim. Eu tenho mais artigos na minha base de dados de radiações eletromagnéticas e dos efeitos biológicos prejudiciais para o ser humano do que propriamente dos disruptores endócrinos. Isso também é importante, então será sempre... Mas pode ser falha minha que ainda não pesquisei tanto sobre os disruptores endócrinos. Tenho que dizer as coisas como elas são. Já falei muito de radiação, como sabe, e eu posso lhe dizer que eu se calhar tenho 200 artigos científicos que demonstram esta relação entre a radiação e o aparecimento de alguma doença ou o aparecimento de algum efeito patológico. De disruptores endócrinos não tenho tanta, mas pode ser falha minha, volto a dizer. Também fazendo a mesma comparação, estudos de segurança... É isso que eu lhe digo, estudos de segurança eu não vi, não tenho conhecimento. Tenho conhecimento que já alguns fornecedores de produtos já têm o cuidado de escrever não tem bisfenol.
Por exemplo, os biberões das crianças, alguns biberões, já vêm publicitado como sem bisfenóis, o que é muito bom e é um fator que os pais devem levar em conta. Mas no caso dos telemóveis ou dos telemóveis 5G, dos routers, das torres de telecomunicações, não temos o mesmo. Não, mas eu penso que o futuro, repare, João, vou-lhe contar uma coisa. O tabaco, em 1920, era publicitado por médicos. Numa das palestras que eu dou sobre como é que a ciência evolui, existem, eu penso que era, bem, não interessa a marca, tinha uma pessoa vestida de uma bata, não é? E dizia, o seu médico receita e a marca X, ok? Pronto, isto em 1920, assim como também diziam que o leite adaptado era melhor do que o leite da mãe, ok? 1920, 1930, por aí. Portanto, hoje em dia, deve-se lembrar tanto como eu que se podia fumar nos aviões, podia-se fumar nos restaurantes, e hoje em dia, veja o avanço que nós fizemos, que os pacotes de tabaco dizem que fumar mata. Claramente assim, ok? E devia ter uma carreira ainda, se fosse eu mandar. O que é que eu lhe estou a querer dizer com isto? E eu penso que se calhar os nossos netos, no telemóvel atrás, vão ter a radiação provoca o cancro, ou a radiação mata. Mas isso é uma coisa que vai demorar uma geração ou 2 gerações. Assim como os produtos que não sejam biológicos, que têm pesticidas, deveriam ter relação com. Mas isto demora o seu tempo. E são este tipo de informações ao público. Eu acredito muito no poder das pessoas. É a informação que faz com que as pessoas mudem e procurem outra coisa. E qualquer pessoa que ouça isto vai começar a ter mais cuidado na sua lista de compras e a partir daí é que o mundo vai mudar. Quando mais de metade das pessoas estiver convencida disto, passamos a ser muitos para poder mudar a opinião pública. Falando em mudança, também mudança na medicina, não é? Estaremos aqui, tendo em conta esta sua experiência, esta sua dedicação à medicina integrativa, acredita que estamos aqui a assistir a um nascimento também de uma nova medicina que se tornará a medicina dominante, que é a fusão, que resulta da fusão destes dois mundos, não é? E, sabe, eu penso que não neste sentido. A medicina integrativa já tem 50 ou 60 anos de existência. Aqui, para nós, pode ser uma coisa ainda que pouco se fala, mas, por exemplo, se formos aos Estados Unidos, eles trabalham nisto há 60 anos, se formos à Alemanha, trabalham nisto, quer dizer, para aí há 60 ou 70 anos, não é? Portanto, nós é que ainda não estamos bem adaptados a isto. E eu penso que não é mais uma nova medicina, é uma integração. Eu penso que vai acontecer como nos Estados Unidos, em que vai ter a pediatria, a cardiologia e a medicina integrativa, como uma especialidade, um médico que faz isto porque se especializou naquela área em particular, que vai ser sempre uma linha com a imunologia por baixo, portanto, mas que não é só imunologia, porque existe uma especialidade de imunologia clínica, mas sim uma área que engloba mais algumas coisas e mais alguns pontos, e com isso que se possa, talvez, formar uma especialidade como outra especialidade médica. E parece-me que é uma excelente visão para terminarmos esta entrevista, Ana. Obrigada. E queria agradecer desde já a sua presença e a sua colaboração. E foi certamente, há aqui muitos temas a explorar, que podemos eventualmente também explorar no futuro. E queria agradecer e agradecer também à nossa audiência. E espero que, e certamente foi uma entrevista que nos ajudou a compreender e a navegar melhor os tempos em que vivemos, que são muito complexos. Ana, obrigada, João. Foi um prazer estar consigo. Igualmente. Muito obrigado. Obrigada. E um excelente dia para si. Até à próxima. Obrigada. Muito obrigado.